Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. Nesta ocasião, estaremos na nossa jornada refletindo sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. No episódio de hoje, daremos continuidade à fundamentação bíblica que caracteriza o conteúdo da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é de uma superioridade sui generis, pois o conteúdo é estabelecido pelo poder de Deus que é demonstrado pelo Espírito Santo. O comentário pentecostal do Novo Testamento diz que o Evangelho é o veículo do poder de Deus, capacitando a todos os que creem a serem salvos. Essa pregação não consiste na retórica ou na habilidade argumentativa do homem. O apóstolo Paulo entendeu o cerne dessa mensagem, por isso ele enxergou a superioridade desse conteúdo e disse: porque as armas, ou seja, os instrumentos, ferramentas, armaduras, máquinas da nossa milícia, ou seja, do nosso combate, empreitada, da nossa campanha, luta, missão, peleja ou obra, não são carnais. Isto quer dizer, não são físicas, tangíveis ou materiais, mas sim são poderosas em Deus. São armas de natureza e inspiração e capacitação divina para a destruição de fortalezas, ou seja, fortificações e locais de resistências que se opõem, destruindo os conselhos, isto quer dizer, todos os argumentos sofisticados que são construídos pela razão humana e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo, através do domínio e da submissão e da rendição, todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós estamos aqui refletindo em 2 Coríntios, capítulo de número 10 e o verso de número 4. É interessante que o comentarista bíblico Bacon afirma que Paulo não usava as armas semelhantes às que são utilizadas pelo mundo, ou seja, ele não usava da inteligência ou da engenhosidade humana, habilidade organizacional, crítica eloquente ou confiança na sedução pela força da personalidade. Os recursos espirituais franqueados à Igreja do Senhor e a todos os que evangelizam não cessaram, pelo contrário, permanecem disponíveis a todos os que os buscam, de acordo com os fundamentos bíblicos, obviamente. Portanto, sendo esse conteúdo de caráter superior, vejamos o que essa mensagem comunica aos homens. Conteúdo do Evangelho é de caráter superior, pois essa mensagem não busca prioritariamente acalentar a alma do homem com assuntos de ordem material, satisfazendo-a com questões terrenas e temporais, mas essa mensagem trata essencialmente de assuntos pertinentes à vida espiritual e sobre a eternidade do homem. Por isso, essa mensagem declara que, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Primeira Epístola de João, capítulo de número 1 e o verso de número 9. Perceba que o teólogo inglês John Gill disse: a confissão de pecado não é uma opção, mas um dever. Essa mensagem é superior, pois ela não acomoda o pecado, mas, na verdade, reconhece-o, confronta-o e apresenta a solução. O conteúdo do Evangelho é de caráter superior, pois essa mensagem vai além da expectativa humana e oferece ao homem a oportunidade de participar da natureza divina.
As boas novas propõem aos perdidos algo que foge totalmente da realidade terrena. Por isso está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo de número 1 e o verso de número 12. Note que o Evangelho não diminui o seu conteúdo e nem se curva diante dos conceitos humanos. Na verdade, esse conteúdo chama o homem para cima, para o nível onde Deus se encontra. O conteúdo do Evangelho é de caráter superior, pois essa mensagem apresenta em seu conteúdo a obra que o Espírito Santo opera na vida do homem. As Escrituras Sagradas destacam essa operação dizendo que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, porque fostes comprados por bom preço. Existem várias religiões ao redor do mundo e cada uma delas tem seus templos e seus ritos como forma de acomodar a presença divina. Porém, o Evangelho, em contradição com as religiões, propõe fazer do homem santuário do Espírito Santo. O conteúdo do Evangelho é de caráter superior, pois ele anuncia a mudança espiritual que ocorre através da obra da salvação. Os pregadores do Evangelho atestam pela palavra de Deus que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Perceba que o conteúdo do Evangelho é de caráter superior, pois o seu principal objetivo é apresentar as promessas celestiais. Foi Jesus quem disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, o verso de número 3. Essa mensagem aponta para a dimensão eterna. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz: cremos, professamos e ensinamos que existe um mundo vindouro para os salvos e para os condenados e que, depois do milênio, virá o juízo final, conhecido como o grande trono branco. E vi um grande trono branco, Apocalipse 20 e 11. Após esse julgamento, virão o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Esse conteúdo é de caráter superior, pois fala do amor de Deus para toda a humanidade e revela o que Ele é capaz de fazer pelo seu poder a todos aqueles que respondem às reivindicações de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O conteúdo da mensagem do Evangelho é de caráter universal. O Novo Testamento registra a incontestável e convincente mensagem do Evangelho, deixando claro para todos os leitores que esse conteúdo tem alcance universal, ou seja, as boas novas foi designada por Deus para alcançar todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Vejamos, portanto, essa verdade através da categorização existente nas páginas do Novo Testamento. O conteúdo do Evangelho é de caráter universal, pois a vida e a obra de Jesus foram escritas nos Evangelhos e nos dão claro entendimento de que o conteúdo das Boas Novas é de caráter abrangente a todos os homens. Quando o Mestre fez referência sobre o alcance dessa mensagem, disse aos seus discípulos: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as nações. Mateus capítulo de número 24 e o verso de número 14. Ao ensinar sobre a responsabilidade da propagação desse conteúdo, Jesus afirmou: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Marcos 16:15. Diante de tão importante missão, ele foi enfático sobre esse tema, esclarecendo que, e em seu nome, se pregasse em todas as nações. Lucas 24:47. Essas instruções tinham razão de ser. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Isto está em João capítulo 3 e o verso de número 16. O teólogo Adam Clarke afirmou que deverá haver uma publicação universal das boas novas do reino para um testemunho a todas as nações. Deus deseja que a iniquidade dos judeus seja publicada em todos os lugares, antes que o pesado golpe de seus julgamentos caia sobre eles, que toda a humanidade, por assim dizer, pudesse ser apresentada como testemunhas contra sua crueldade e obstinação em crucificar e rejeitar o Senhor Jesus Cristo. O conteúdo deste evangelho é de caráter universal, por isso o Novo Testamento registra em seu compartimento histórico, ou seja, nos Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele disse: "E ser-me-eis testemunhas até os confins da terra." Atos 1:8. O próprio Espírito Santo, alinhado no mesmo pensamento de Jesus, separou Paulo e Barnabé para a obra missionária, a fim de que o evangelho chegasse mais longe, dizendo a eles: "Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Isto está em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 5. Foi o próprio Espírito Santo que instruiu o apóstolo Paulo, mostrando-lhe a necessidade de levar a mensagem das boas novas mais adiante. Foi ele quem disse: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos 16, dos versículos 9 a 10. O conteúdo do Evangelho é de caráter universal quando nos deparamos com os testemunhos dos apóstolos através das epístolas e dos seus ensinamentos. Obtemos informações convincentes de que esse conteúdo, de fato, tem uma abrangência universal. Em seus escritos, os apóstolos não omitiram a natureza e a abrangência desse conteúdo. Por isso, Paulo afirmou que Deus quer que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Pedro também confirmou a mesma visão, que Deus não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro 3 e 9. Esse entendimento não foi negado por João, pois ele disse: "Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também pelos de todo o mundo." 1 de João, capítulo 2 e o verso de número 2. O teólogo inglês John Gill esclarece que nada é mais comum à literatura judaica do que se referir aos gentios como o mundo ou nações do mundo. No entanto, a expressão também tem ampla abrangência, pois alcança judeus, cidadãos romanos, gregos, servos, livres, todos os habitantes da terra. O conteúdo do Evangelho é de caráter universal. A última seção que categoriza o Novo Testamento, ou seja, a sua parte profética desse compartimento bíblico, registra verdades incontroversas sobre
o caráter universal do Evangelho, ao afirmar, através do apóstolo João, quando este se encontrava na ilha de Pátimos, o conteúdo da revelação divina, dizendo: compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. E eis aqui uma grande multidão de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. Apocalipse 7:9. Dessa maneira, o emissário ou o receptor do Evangelho precisa compreender de que esse conteúdo não está restrito a um povo, a um local ou a um tempo específico na história. Mas essa mensagem tem uma abrangência de escala universal, pois Deus tem interesse de alcançar todos os povos, de todos os lugares e em todas as situações. O pastor e missiólogo Oswald Smith atesta que a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. A visão divina é uma visão mundial. Essa é a visão que ele quer que tenhamos. O conteúdo da mensagem do Evangelho é de caráter acessível. Outro aspecto importante a ser mencionado é a acessibilidade existente no conteúdo da mensagem evangelística. Nunca podemos esquecer de que as boas novas estão disponíveis a qualquer pessoa. Jesus concedeu o acesso a todos de forma indistinta e incondicional. Foi isso o que aconteceu com a mulher que foi encontrada na prática de adultério. Da mesma forma, aconteceu com o endemoniado gadareno. Jesus não negou acesso aos 4 jovens que conduziam o paralítico e abriram o teto de uma casa para esse encontro. Outro fato semelhante foi registrado quando estrangeiros de origem grega quiseram conhecê-lo. Ele não impediu o acesso de crianças e mulheres a ele. Até mesmo os que eram discriminados pela sociedade tiveram acesso a Jesus. Não foi em vão que o apóstolo Pedro disse: Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Nesse caso, o teólogo Albert Barnes destaca que em Cristo não há favorecimento de pessoas por nenhuma questão, quer sejam elas de origem étnica, familiar, social ou financeira. Esse conteúdo não constrói obstáculos a partir de seus argumentos, mas intenta apontar o caminho para aqueles que desejam se reconciliar com Deus. Essa era a mensagem na boca de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados. Ele garantia acessibilidade a todos. Se alguém tiver sede, venha a mim. É indispensável entender esse princípio existente no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, as Escrituras Sagradas dizem: não há agora nenhuma distinção com respeito à salvação, nem judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois vocês que creem são todos um em Cristo Jesus. Ninguém pode reivindicar superioridade espiritual. Isso quer dizer que o Evangelho não propõe barreiras ou impedimento àqueles que desejam se aproximar de Jesus, mas acesso. O apóstolo Paulo deixa um exemplo para todos os evangelizadores através da sua postura. Ele nos ensina como um verdadeiro mensageiro do Evangelho deve agir.
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, dos versículos 19 a 23, podemos extrair 5 lições básicas vividas pelo apóstolo Paulo na obra da evangelização. Portanto, vejamos. Primeira lição: o apóstolo Paulo transcendeu as questões sociais de sua época. Com a intenção de levar a mensagem das boas novas adiante, o apóstolo Paulo mostrou a acessibilidade do Evangelho àqueles que precisam de serem resgatados. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Não se deve entender o termo questões sociais pelo viés político partidário, ou até mesmo como uma expressão de cunho ideológico concernente aos nossos dias e à nossa cultura. Nesse caso, refiro-me ao contexto social engendrado por uma prática na qual o apóstolo vivia, onde as pessoas eram classificadas por serem livres ou escravas. Nesse contexto, o apóstolo mostrou que o Evangelho está disponível tanto a um grupo como a outro. O comentário bíblico pentecostal nos traz uma boa compreensão sobre essa temática, informando que a postura de adaptação ou acomodação do apóstolo Paulo não deve ser interpretada como algo que comprometia a pureza do Evangelho. A compreensão plena de como devemos evangelizar nos leva a entender que a mensagem está acima de qualquer pauta ou tendência social. A segunda lição que nós aprendemos é que o apóstolo Paulo esteve acima das questões culturais. No contexto vivido pelo apóstolo Paulo, os preconceitos étnicos culturais serviam como barreiras para impedir o anúncio do Evangelho. Porém, a mensagem salvífica proveniente de Deus não segrega e nem discrimina povos. Por isso, ele disse: "E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus." Esse princípio revela que o Evangelho se adapta aos contextos culturais, porém, não se molda aos princípios espirituais existentes nas culturas, pois ele é, além de acessível, superior e absoluto. A terceira lição que nós aprendemos é que o apóstolo Paulo perpassou os limites impostos pelas religiões e promoveu acesso a Cristo. O apóstolo Paulo, pela atitude tomada, mostrou que o Evangelho quebra os julgos das religiões e se torna acessível a todos. Sobre esta verdade está escrito: para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Não se pode confundir acessibilidade com sincretismo religioso, pois o Evangelho é acessível, porém, por ser absoluto, ele não negocia a sua mensagem. A quarta lição que podemos aprender é que o apóstolo Paulo foi ao encontro dos perdidos e os conduziu ao caminho que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo testemunhou da sua estratégia evangelística dizendo: para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. A mensagem do Evangelho vai ao encontro de todos, independentemente de qual seja a sua condição, pois esse conteúdo visa levar o homem a Deus. O comentário bíblico de Bacon apresenta algo importante sobre essa declaração de Paulo, pois sem lei, anomos, não significa ilegais, no sentido de desrespeitar ou transgredir as leis.
Essas pessoas não eram anarquistas ou criminosas, mas aquelas que não gozavam dos privilégios das leis morais e espirituais. Paulo foi muito cuidadoso ao insistir que em todos os momentos ele estava debaixo da lei de Cristo. A quinta lição que podemos aprender é que o apóstolo Paulo se dispôs a ajudar aos que tinham escasso esclarecimento na fé, aos que tinham insuficiente entendimento das Escrituras Sagradas e pouca firmeza espiritual. O apóstolo Paulo revelou a sua postura. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Dessa forma, ele estava ensinando a construir pontes, a derrubar muralhas, para que essa mensagem possa chegar a quem precisa ouvir a palavra da reconciliação. Tanto é que o teólogo John Gill comentou que essa expressão deve ser entendida como ele fez tudo dentro de uma instância possível que não comprometesse a sua vida de pureza e de santidade diante de Deus e não causasse escândalos diante de homens. Essa dinâmica vivenciada pelo apóstolo Paulo demonstra o seu esforço em conduzir tantos quantos fossem possíveis ao arrependimento e à mudança que somente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode promover. De forma objetiva, o apóstolo revelou o motivo dessa sua dinâmica, estratégia na atividade evangelística, quando disse: "E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele." Muito mais há que se pontuar sobre o conteúdo do Evangelho, pois a multiforme graça e sabedoria de Deus foi manifestada com o intento de salvar o homem, restaurando-o e reconciliando-o com o próprio Deus. Esse conteúdo é abençoador, apaziguador, renovador, provedor e é protetor. Ele é vida, ele é bálsamo, milagre, alimento e alegria, como também é justiça, resgate, dignidade, restituição e paz. Os adjetivos seriam poucos para descrever o que temos nesse conteúdo. Por isso, devemos conhecer e divulgar essa mensagem que conduz o homem a desfrutar do incomparável privilégio de agradar ao Senhor Jesus Cristo e de cumprir a sua missão que Ele nos confiou. Portanto, queridos irmãos, esperamos que o conteúdo da nossa reflexão tenha produzido interesse para que no próximo episódio possamos estar juntos, estudando sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Oremos então. Querido Pai, querido Deus, louvamos o Teu nome pela revelação da Tua palavra e pelo entendimento, Senhor, que produz em nós crescimento. Nos ajuda, Senhor, tanto a desfrutar deste conteúdo maravilhoso que é o Evangelho e nos ajuda especialmente a proclamar esta verdade a todos aqueles que precisam de Ti. Nós oramos porque confiamos em Ti. Assim nós Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Amém.